Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Papo Cristão. E no vídeo de hoje, antes de ele começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você é um crente careta? É... Ser um seguidor de Jesus é ser uma pessoa estranha. Se alguém que é diferente do padrão do mundo. Se a gente diz que a gente é cristão, as pessoas vão ver que a gente é cristão. Mas as pessoas ao nosso redor, a maioria das vezes, elas não percebem que a gente é cristão. Mas por que isso acontece? O cristão é uma pessoa que vive de maneira diferente, que anda tecnicamente não, realmente anda na contramão do mundo. E se as pessoas não estão percebendo isso, eu queria te fazer 3 perguntas. Por que o cristão anda na contramão do mundo? Tipo, por que ele anda na contramão? Qual é o motivo? Qual é a razão? Será que as pessoas sabem que você é um cristão? Será que as nossas atitudes são típicas de alguém que se diz cristão? E a terceira é, será que você tem medo de que as outras pessoas vão pensar a respeito quando você falar que é um seguidor de cristão? Um seguidor de Cristo, perdão? E é algo que é bem comum, para falar a verdade. E respondendo a primeira pergunta, que é por que a gente anda na contramão do mundo, é porque a gente simplesmente é uma pessoa diferente. A gente é diferente de outras pessoas. Quando a gente fala que a gente é seguidor de Jesus, é porque Jesus é uma pessoa invisível e não tem popularidade. Jesus não é uma pessoa que a gente pode seguir no Twitter ou curtir as fotos dele no Instagram. E além disso, ele tem ensinamentos muito bonitos. Muito mesmo. Mas tem ensinamento que, apesar de ser muito bonito, quando a gente vai botar em prática, não. Desce seco, sabe? É difícil. Mas continua sendo bonito. Mas é difícil de pôr em prática. Como, por exemplo, lá em Mateus 5:28, que está escrito: Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É uma mensagem linda de se ouvir, é uma mensagem linda de ouvir. Mas tenta botar em prática, tenta trazer para a nossa realidade. É tipo algo que é difícil, sabe? Mas a gente tem que tentar ao máximo. Porque uma coisa é a gente cometer o erro, tipo, sem pensar em nada, tipo assim, cometendo erro. E outra coisa é você cometer o erro tentando não cometer ele. Porque é diferente. Uma coisa é você errar errando e outra coisa é você errar tentando não errar. Que é uma coisa que a gente deveria tentar muito hoje em dia. E a outra coisa é também em Mateus 5, no versículo 44 e 45, que está escrito: Mas eu lhes digo, amém aos seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Inimigos, algo que a gente tem muito na nossa vida. Não só inimigos, tipo aquela pessoa que a gente briga, não. Aquela pessoa que a gente não gosta, aquela pessoa que traz a gente pelas costas, aquela pessoa que não gosta da gente, que trata a gente mal. Você já tentou fazer uma coisa boa com uma pessoa que só te trata mal? Mesmo que a gente tente, é difícil. E muito difícil. Porque é uma pessoa que a gente não gosta. Mas vocês já pararam pra pensar que Deus está falando pra gente orar pelos nossos inimigos? E eu não sei se já tentaram isso, mas sempre que eu vou orar pelos meus inimigos, é algo surreal. Eu começo a amar aquela pessoa, sabe? Como um amigo, como um irmão mesmo. É como, mesmo que a gente ore pelos nossos inimigos, você pode até tentar, é sério. A gente começa a amar aquela pessoa. Porque é realmente algo muito surreal. Porque a gente chega assim, eu não gosto dessa pessoa. Aí você começa a orar na terceira, ou sei lá, depois de tantas orações, você vai começar a gostar daquela pessoa, você vai querer, tipo, conversar com ela. Porque a gente ora pelas pessoas que a gente ama. E acaba que a gente vai orando tanto por aquela pessoa que a gente inconscientemente vai amando aquela pessoa. E como eu disse, muito dos ensinamentos que Jesus fala, que são lindos e muito bonitos da Bíblia, que a gente até tenta colocar em prática. A palavra é realmente tentar, porque conseguir fazer tudo
é muito difícil ou até mesmo impossível. A verdade, porém, é que os ensinamentos da Bíblia contrariam totalmente a nossa natureza da carne, nossa natureza pecaminosa. Elas degradam a nossa carne. É como se você colocasse uma carne num pote fechado e deixasse outra fora do pote. A gente é a carne que está fora do pote, a gente está querendo ser contramão do mundo, a gente quer ser diferente. A gente quer mostrar que a gente é diferente, sabe? É porque muita gente prefere continuar vivendo sem a interferência de Jesus em suas vidas. Sendo que a gente que é seguidor da Bíblia, a gente é seguidor dele. E a Bíblia é o nosso manual. Ela é o nosso manual de instrução, ela dá o passo a passo do que a gente tem que fazer. Porque, sendo sincero com vocês, quando eu entrei na igreja, eu não sabia nada pra fazer. Eu não sabia o que tinha que fazer, eu tava perdido. Mas depois que eu tive os estudos bíblicos, depois que eu realmente conheci a Bíblia, eu vi que ela ensina o passo a passo de como a gente sobreviver. A palavra é essa mesmo, sobreviver a esse mundo. Não só sobreviver, mas aturar. Porque, acho que a palavra certa é aturar mesmo. Porque é difícil, porque a gente quer ir contra a multidão. Mas mesmo que a gente tente, a multidão acaba arrastando a gente. E é difícil. Não é fácil você passar por uma multidão inteira na direção contrária dela. Não dá. Todo mundo de nós sabemos que não dá. Por isso que a palavra é tentar e suportar, sabe? E quando a gente vê que esse manual, o que ele ensina no nosso estilo de vida, a gente faz a gente ser diferente do mundo. A Bíblia nos ensina que a nossa identidade não pode ser confundida com a do ímpio. Em Romanos 12, 2 diz assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No nosso estilo de vida, não podemos ser confundidos com as práticas do mundo. Existe um contraste muito, mas muito grande entre o filho de Deus e o ímpio. Sim, todos nós somos filhos de Deus, mas quando eu falo filhos de Deus, eu estou me referindo mais aos seguidores, as pessoas que querem seguir e estar ao lado dele. No próprio texto de Romanos, o Paulo nos mostra que há muito contraste entre as palavras confortar e renovar. A mente que está confortada, que ela está confortada não, conformada, é uma mente ob, obs, obscurecida pela filosofia do mundo. O que o que isso nos faz? Ela nos mostra que as práticas e ações do mundo estão aqui, na gente, na nossa carne. E começamos a pensar que o nosso estilo de vida é essencial, é normal. É assim, é normal a gente fazer essas coisas, é o nosso dia a dia. Mas isso nos impede de vivermos a boa vontade de Deus. Uma mente mudada, uma mente mundana, perdão, ela é conformada. Ela é como um espelho sujo. Já tentou se olhar num espelho sujo? É uma imagem desagradável. E se conseguir ver, né? Se você conseguir ver alguma coisa naquele espelho, que é algo difícil. E você não consegue ver nada naquele espelho até ele ser limpo, não é verdade? Ou seja, numa mente mundana, a gente não consegue ver nada até ela ser limpa. Então, um cristão não se adequa aos padrões desse mundo. Ele não está aqui para seguir a moda, para seguir a estrada que o mundo diz ser certa. É apenas aqui, é só um lugar de passagem, a gente é só forasteiro. A gente sabe que tudo vai passar, a gente sabe disso. E a gente tem que seguir na contramão do mundo, porque como eu falei, é tudo na passagem, isso tudo que vai acabar. As nossas casas não vão mais existir, não vai existir mais essas coisas que a gente vê hoje em dia. A Terra vai ser renovada. E com isso eu quero te fazer outra pergunta. Será que as pessoas sabem que eu e você somos cristãos? Não sei se você é, mas será que elas sabem que a gente é cristão? Será que as nossas atitudes, elas mostram e elas falam por si só que a gente é cristão? Porque a gente pode falar muita coisa. As pessoas vão sempre nos nossos atos, sabe? E um exemplo de homem temente a Deus e que não se conformou com esse mundo é Daniel.
No capítulo 1 de Daniel, vemos que o rei Nabucodonosor estava à procura dos melhores homens para servirem a corte. Daniel, aí então foram Daniel, Ananias, Misael e Misaque foram escolhidos. Mesaque. É Mesaque, né? Acho que é Mesaque. E em Daniel 1:8 está escrito: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A comida e a bebida que Daniel recusou não eram preparadas de acordo com a lei, e provavelmente eram consagradas a ídolos. Então Daniel decidiu não se envolver com o mundo. Daniel foi ousado e ele andou na contramão. Esse é o real exemplo. Ele foi muito fiel a Deus. E a gente, se você parar pra pensar um pouquinho, esse texto ele tem um peso muito maior do que ele realmente aparenta ter. Por quê? No tempo de Daniel, eles viviam em grandes regras, muito rígidas. E se essas regras fossem quebradas, em alguns casos, eles podiam até ser pagos com a morte. Então, além de Daniel estar pedindo isso ao cozinheiro, o cozinheiro também tinha o risco dele. Tipo, a vida dele também estava em perigo. Não, tipo assim, não sei qual seria o que ele teria que pagar para não seguir essa regra. Mas se fosse a vida, ele estaria muito em risco. Mas Deus estava lá protegendo não só Daniel e botando conhecimento nele, mas também estava protegendo até mesmo o cozinheiro que estava preparando as comidas. E voltando ao que Daniel fez, ele falou: não, eu não quero comer esse banquete que vocês comem, eu quero comer as coisas que meu Deus diz que é certo pra gente comer. Será que a gente faria a mesma coisa no lugar de Daniel? A gente honraria a Deus? Ficaria claro para o nosso rei que somos temente a Deus? Para pra pensar. Você está literalmente num banquete em que você pode comer as melhores comidas que talvez você nunca comeu em sua vida. Você trocaria aquilo para comer o que Deus falou que é certo a gente comer? Quando a gente lê o texto de Daniel, a gente fala assim, claro que eu faria igual Daniel, com certeza. Mas na prática, será que a gente seria mesmo assim? É literalmente um banquete que a gente pode comer o quanto a gente... claro, tem um limite para comer, mas tipo... Tem as coisas que você... As melhores comidas de todo o planeta, vinhos finos. E, tipo... São coisas que a gente provavelmente nunca teria dinheiro para pagar. Porque é um banquete inteiro só pra gente. É algo muito difícil de recusar, de verdade. Então, a gente tem que ficar... Imagine para Daniel. Como foi difícil ele seguir o padrão que ele queria. Ele não quis seguir o padrão que o rei queria. Ele queria o padrão que Deus falou para ele seguir. E bem, em João, 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor no Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Deus quer que a gente sejamos santos, que sejamos separados do mundo. As pessoas saberão que a gente é cristão com a nossa santidade e piedade. Bem, Deus quer que a gente seja santo, mas a gente tem um livre-arbítrio e a gente tem que tomar nossas escolhas, porque a vida é cheia de escolhas. E essas escolhas às vezes são muito difíceis e têm as suas consequências muito pesadas, sabe? E com isso eu quero chegar a mais uma pergunta, que é uma pergunta que até eu mesmo tenho medo de responder, sabe? Que é: será que você não, eu vou falar eu porque eu realmente
tenho e tinha esse medo. Só que eu tenho medo do que as pessoas vão pensar quando eu falar que eu sou um seguidor de Jesus. Muitas vezes na escola ou na faculdade, a gente fica com vergonha de falar que a gente é cristão, não é verdade? Por que a gente faz isso? Lá em Romanos 1, 16, 17, está escrito: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como estava escrito: o justo viverá pela fé. Se a gente realmente entender quem é Jesus e o que ele faz na nossa vida, a gente não tem que se envergonhar do evangelho. Mas a gente sabe como é o mundo, a gente sabe as etiquetas, né, que o mundo implanta na gente. Porque quando a gente é certinho demais, a gente é taxado de nerd ou coisa parecida. Quando a gente é uma coisa muito errada, a gente também recebe essas etiquetas. E o que é errado está se tornando certo e que o certo está se tornando errado hoje em dia. Até que em Atos a gente vê que os apóstolos tinham tanto orgulho de ser cristãos que eles estavam prontos para sofrer uma violência enorme por causa disso. Está lá em Atos 5, 40 a 42, que está escrito: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes para que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Nessa cena, a gente pode na cena em Atos, né, a gente pode ver um contraste. Nós também nos deparamos como Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro, porém, ele foi restaurado e se tornou um grande apóstolo. Se realmente a gente entender quem é Jesus e o que ele faz para nossas vidas, a gente não vai ter vergonha do evangelho, porque isso faz parte de seguir na contramão do mundo. E sabe, muitas pessoas, muitas mesmo, vão dizer que não se adequam aos padrões do mundo moderno e se revoltam, criando suas ideologias, criando suas crenças, criando suas próprias coisas. E quando essas pessoas fazem isso, elas, porém, estão fazendo por motivos que pertencem a esse mundo. Mas quando a gente é cristão, é diferente. A gente fala que a gente não se adequa aos padrões desse mundo moderno de hoje em dia. Porque a gente não pertence a ele. A gente sabe que a gente não pertence a ele e que a gente vai para um lugar muito melhor. A gente tem que olhar para o eterno, para a cruz de Cristo. Cristo entregou a própria vida dele por nós. Pagou um alto preço para que a gente vivesse de modo digno daquele que ele nos ensinou. Para que nós não nos confortássemos com esse mundo, mas que a gente fosse sal e tempero dele. E sabe, o mundo é uma carne que não tem sal, não tem tempero. E os cristãos, a gente tem que ser o tempero dessa carne. O mundo ele tá em grande escuridão, ele tá em trevas, sabe? E a gente tem que ser a luz do mundo. E, sabe, falar é fácil, mas será que é fácil fazer isso? Não é. O Lewis uma vez disse: se eu fosse te recomendar uma religião para lhe fazer sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo. E a verdade nem sempre é fácil. Seja sal na escola, a gente tem que ser sal em todo lugar, a gente tem que ser luz no mundo. Porque em todo lugar que a gente vai, tem pessoas precisando da nossa luz. A gente não vê, mas tem pessoas que estão perdidas e numa escuridão profunda. E tudo que a gente tem que fazer é chegar naquela pessoa e falar. Porque a gente é a luz. Sabe, a gente não precisa ter vergonha, porque Deus vai estar lá sempre com a gente. A gente sabe o que o nosso Deus é capaz, então por que a gente tem que ter vergonha? Sabe, a gente tem que ser sal na escola, no trabalho, com a família, na faculdade, na rua, em todo lugar. A gente tem que viver uma vida santa para Deus, sabe? A gente tem que não ser tipo certinho, a gente tem que no mínimo tentar ser o certo.
E a gente não tem que deixar a nossa identidade ficar confundida com as pessoas do mundo. Porque ser cristão, como eu estou desde o começo falando, é andar na contramão do mundo. Então fica com Deus e até a próxima. Tchau!